Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Apóstolo Douglas, queria desejar a você que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, esteja com todos nessa tarde, nessa manhã, nesta madrugada, onde esse vídeo for chegar, no seu trabalho, na sua casa, que esse vídeo venha chegar com amor que eu estou gravando ele neste momento. Eu fiquei um tempo sem gravar, umas 2 semanas sem gravar. Eu excluí o canal Teologia Sem Fronteiras e agora eu estou usando esse canal que sempre foi o meu. Tem mais de 4 anos que eu tenho esse canal, Apóstolo Douglas Guim. Era somente Douglas Guim, mas aí como eu fui consagrado em março como apóstolo, e aí eu mudei o nome aí, tá? Apóstolo Douglas Guim. Aí tem fundo musical, tem devocionais, tem ensinamentos, tem a maioria das minhas pregações. O canal é mais com minhas pregações, né? Pregações de agendas que eu cumpro, ou até mesmo prego aqui na nossa congregação. Amém, irmãos? Uma pergunta que foi deixada: quantos tipos de morte existe dentro da Bíblia? Vou estar esmiuçando um pouquinho aqui a palavra. Todos sabem que o objetivo aqui é rápido, mas com muito conhecimento, né, irmãos? Eu tenho me aprofundado muito, meditado todos os dias, estudado. Apesar que eu tenho 7 anos que eu estudo a palavra, mas ainda eu estou procurando, ainda estou engateando. Então eu vou morrer procurando uma perfeição dentro da palavra. A gente corre para aprender, e os dias se passam e a gente aprende todo dia coisas novas. Poxa, isso aqui estava tão visível, tão fácil de aprender, tão na nossa cara, e a gente não aprendeu, porque Deus dá o conhecimento conforme a vontade dele, a sabedoria, né? Pedro falou: crescei na graça e no conhecimento. Mas que a gente tenha conhecimento, mas tenha graça, né? Que a gente tenha graça, mas também tenha conhecimento. Amém? Deixa o seu like aí, dá uma força pro canal, compartilha nas suas redes e também se inscreva, né? Dá aquele joia, se inscreva, ativa o sininho, coloca todas as notificações, que quando eu gravar vídeo, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo. Amém? Voltei, tô na ativa e os vídeos estão aí sendo colocados. Dá uma força, faz esse vídeo chegar até alguém. Amém? Vamos lá, 3 tipos de morte dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de morte, a qual o texto nos apresenta, segundo Romanos capítulo 5, verso 12, que é a morte física. Essa morte física é a separação da alma do corpo e do espírito. É quando a pessoa conhece a morte. Ela sai dessa camada material chamada terra, e ela conhece a morte. Sabemos que a vida de Adão e Eva no Éden era imortal. Quando eles conheceram o pecado gerou morte. Por isso que através daquele erro deles ali no Éden, gerou esses 3 tipos de morte. Não existia. Por causa de um fracasso, gerou consequências que hoje estão sobre toda a humanidade. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. O texto vai dizer assim: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Através de Adão e de Eva entrou a morte física. Eu dei um estudo esses dias sobre tricotomia, corpo, alma e espírito. A alma, ou ela vai para o ser de Abraão, que hoje é o paraíso, ou ela vai para o Hades, o primeiro estágio do inferno, do sofrimento para quem morre sem Cristo Jesus e para quem não adotou a fé genuína e verdadeira. Essa morte, ela é física, né? Como eu já tenho dito, através do Éden, Adão e Eva peca, traz o pecado, e o pecado gera a morte. Primeiro tipo de morte, morte física. Segundo tipo de morte, morte espiritual.
Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer assim: Ele, Jesus Cristo, vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabemos que a morte espiritual é um afastamento do homem para com Deus. Prova disso é que pessoas perdem o primeiro amor, não ora mais, não busca Deus mais com intensidade e também não tem sensibilidade, porque o pecado ele tira a sensibilidade do homem e da mulher de pedir perdão a Deus, de confessar, de se arrepender. E essa morte espiritual nesse século 21 a qual nós estamos vivendo tem se espalhado muito depressamente. Pessoas que caíram não conseguem mais se levantar, pessoas que tinham uma rotina de oração, uma rotina de jejum, de consagração, de uma vida com Deus, já não tem mais relacionamento, porque a vida espiritual se acabou. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus, está lá em Isaías 59, verso 2. Só que tem um remédio, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem como você ser restaurado, tem como você voltar de novo, basta você querer ter novamente a sua vida espiritual intacta com o Senhor, e eu profetizo sobre a tua vida. Terceiro, morte final, ou seja, morte que todos vão adquirir. Talvez hoje alguém pergunta nesse vídeo que está assistindo, mas todos vão conhecer a morte física? Nem todos, porque a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 53 vai dizer do arrebatamento, e vários outros textos, Jesus falando que vem como ladrão, chamado esse momento de arrebatamento da igreja. Todos sabem que eu sou pré-tribulacionista, né? Então, o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Então, mas antes dessa morte física, tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que pode nem conhecer a morte, porque antes seremos arrebatados. Essa morte que eu estou falando, esse terceiro tipo de morte. Vamos falar aqui do ímpio primeiro. O ímpio vai viver, tanto o ímpio como o justo, vai viver eternamente. Ou o justo vai viver eternamente num paraíso, eternamente ali até o momento do arrebatamento. Depois a igreja vai passar pelo galardão, depois pela ceia, né? Que é as bodas do Cordeiro. Logo após nós vamos ficar 1000 anos aqui com o Senhor reinando na terra. E logo após os irmãos sabem que vai vir um juízo final, né? E depois a Nova Jerusalém. Mas quem morre em Cristo Jesus vai para o paraíso. E de lá está sentenciado eternamente a salvação eterna, a vida eterna, que Jesus fala muito disso. Mas para quem morre hoje sem Jesus, ela já vai para o estágio intermediário, que é o Hades, é o Sheol, o primeiro estágio do inferno, onde está começando a ser atormentado pelos diabos ali, muitos espíritos imundos, os anjos, né, que ali caíram com Lúcifer, a miríade de demônios que Satanás tem, já está atormentando muita gente desde a época de Adão, que hoje é conhecido como paraíso, mas o paraíso é o mesmo que o seio de Abraão, só foi mudado o nome por Jesus através do ladrão da cruz. Essa morte, um grupo acredita, teologicamente acredita que os ímpios vão ser aniquilados, mas Jesus diz que a porta estreita conduz a nós à vida eterna, mas a porta larga conduz à perdição eterna. Essa perdição eterna é para sempre, eternamente. Então o justo vai se alegrar, vai entoar louvores, vai ficar feliz para sempre, vai ser uma plenitude. Mas também para o ímpio que não reconheceu Jesus, que morreu em delitos e pecados, não reconheceu, não se arrependeu. E outra coisa que talvez alguém vai assistir esse vídeo que é simpatizante da fé, que gosta de fazer obra social, que ajuda, mas isso não é garantia de salvação. Obras não é garantia de salvação. O que salva é reconhecer Jesus como seu Senhor. Prova disso é Cornélio,
Cornélio não era salvo, mas o anjo do Senhor foi até ele, até Pedro, e ali teve aquele encontro, e ele foi salvo, ele e sua casa. Depois foi batizado com o Espírito Santo e logo após foi batizado nas águas. Então o primordial na vida nossa hoje é a salvação. Então as outras coisas é consequências. A prioridade hoje na vida de um cristão é a salvação. Então essa terceira morte é a morte final. Capítulo 20, verso 14 de Apocalipse vai dizer assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. A primeira morte é o primeiro estágio de sofrimento. O segundo estágio é enxofre e fogo eterno. Esse fogo é eterno, aonde o bicho não morre e o fogo não se acaba, não se apaga, ou seja, é eterno. Para quem morre com Jesus, a alegria, a paz é eterna. Mas quem morre sem Jesus, sem reconhecer, morre em pecado, morre orgulhoso, soberbo, sem Jesus, ele vai ser condenado eternamente, com fogo, com enxofre, com bicho, tudo que tipo de tormentação que tiver vai ter. Então essa é a morte final. A morte, querendo ou não, a gente vai ser imortal. Tanto o ímpio quanto o santo, quanto o profano vai ser imortal. Mas porém, o ímpio vai sofrer eternamente, né? O primeiro tipo de morte, morte física, separação do corpo, da alma e do espírito. O espírito volta para Deus e a alma, ela vai para algum lugar. Ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o Hades. Segunda, a morte espiritual, que é uma desconexão da sua vida com Deus espiritualmente. Terceiro, a morte final, que é o quê? Que é ou é a condenação eterna ou é a salvação eterna. Então hoje muito se fala de purgatório, muito se fala de reencarnação, muito se fala de muitas coisas, mas eu quero te falar, o escritor de Hebreus vai dizer que para o homem foi dado morrer uma só vez logo após o juízo. Então enquanto a consciência estiver trabalhando, você tem o direito, tem a escolha. E o livre-arbítrio, Deus não toca nele, é você que escolhe. Se você quer isso para sua vida, renunciar, e lá no final você ser retribuído com amor, com carinho e ser feliz para sempre, ou se hoje você quer viver sem lei, sem estatuto, viver como você quer, mas lá no final, né, você vai ver, a conta vai chegar para sempre. E tem gente lá do Éden, da época de Adão, que está lá desde aquela época e só vai sair de lá para o dano da segunda morte. Eles estão no Hades. O arrebatamento vai acontecer. Somente os justos vão ser transformados, né? Que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivemos vivos. Mas os ímpios que morreu no pecado vai continuar lá na sepultura. O corpo e também a alma no lugar de tormento. E o espírito, tanto do ímpio como do justo, está com Deus. Então essa aula não é somente de 3 formas de mortes, mas também a tricotomia. Estou dando uma aula geral aqui para você entender que a mortalidade da alma é contra do corpo, é quanto a gente estiver aqui nessa camada. Mas a imortalidade da alma, ela continua ainda. Seja por bem e seja por mal, seja para salvação eterna, seja para perdição eterna. Então, esses são os 3 tipos de mortes que é descrito. Então, os ímpios vão ficar lá até o juízo final. E quando tiver o juízo final, todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo, o Nazareno. Vai se dobrar na frente dele, ele vai julgar. Hoje ele é nosso advogado, amanhã ele é nosso juiz. A igreja vai estar do lado direito, lado de honra, e os anjos vão fazer o trabalho de jogar os ímpios no dano da segunda morte. E quem morreu em Cristo Jesus vai ressuscitar. O mar, o vento,
o fogo e a terra vai ter que dar conta do seu corpo. Deus vai devolver o espírito e a sua alma vai vindo do paraíso, vai encontrar e vai ali conhecer no primeiro estágio o arrebatamento. Depois nós vamos ser transformados e vamos estar ali no tribunal de Cristo, logo após as bodas do Cordeiro, e a terra vai estar em 7 anos de tribulação. E nós que morremos em Cristo Jesus, ou estaremos arrebatados no momento sem conhecer a morte, estaremos com Ele esses 7 anos. Logo após, tem muita coisa aí para falar, e mais para frente eu vou gravando os vídeos escatológicos para você entender como vai ser. Você que ama, Apocalipse não é para te dar medo, tá, meu irmão? Apocalipse é uma esperança que nós cristãos temos. E qual é as nossas duas funções hoje? Servir e esperar. Amém? Serve e espera, porque logo logo ele está vindo como ladrão, e o ladrão não avisa a hora de saltear, entrar, e ele vai vir como ladrão. Ore, busque, vigie, se consagre, se abstém do mal, do pecado, porque tem muita gente que morreu espiritualmente, já morreu fisicamente e morreu sem Jesus estar lá, com a sua alma sendo atormentada já no primeiro estágio, só esperando o juízo final. Triste é uma pessoa morrer sem a salvação. Triste é a pessoa morrer sem Jesus, porque já está condenada à segunda morte. Não tem mais chance, não tem vela grande, não tem reencarnação, não tem nada que vai salvar essa pessoa. Você que está com esses dois olhando aí esse vídeo, você tem chance ainda de se recuperar. A morte física, ela vem para qualquer um de nós, mas a terceira morte, ela vai vir para todos. Ou vem para condenação eterna, ou vem para salvação eterna. E o segundo modo, tem muitas pessoas que estão nessa segunda aqui, modo espiritual. Ainda dá tempo de você voltar ao primeiro amor. Ainda dá tempo de você reconciliar os seus passos com Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, para você analisar, abaixar a cabeça e fazer aquela autorreflexão de você, o que você está em débito, em déficit com o Senhor. Ainda Deus te poupou da morte, porque se você morresse do jeito que você está, ou morrer, você vai ser condenado. E a Bíblia diz que misericordioso é o Senhor de geração em geração. E a razão de nós estamos aqui para não ser fulminados é a misericórdia do Senhor. Então Ele tem segurado o tempo para muitas pessoas reconciliar, voltar, o filho pródigo voltar. Tem gente que já não tem mais jeito, já estão no sofrimento, não tem como mais. Mas tem gente que está passando a segunda morte espiritual, não sente mais nada, morreu, mas ainda há chance para você não conhecer a terceira morte para o ímpio. Que Deus venha fazer você voltar aquele servo e aquela serva que tu era. Recebe força nesse vídeo, que Deus venha te alcançar, que Deus venha te levantar nesse momento que você está assistindo. E estou de joelho dobrado, estou intercedendo por cada um inscrito desse canal. Que Deus venha abençoar todos, em nome de Jesus. Nós somos tricotomia, corpo, alma, espírito, alma. Ou ela vai para o ser de Abraão, que é o paraíso, ou ela vai para o Hades, que é o primeiro estágio de sofrimento. Segundo, o espírito volta para Deus, tanto do justo como o do injusto. E terceiro, o corpo vai conhecer, tanto o justo e o injusto vai conhecer a terra, que é a sepultura do homem. Mas existe 3 tipos de morte. Essa morte física é a separação do corpo e da alma e do espírito. A espiritual é a separação de Deus para com você. Por causa do pecado, afasta Deus de você. E a terceira é afastamento total, para sempre, eterno. Pense nisso. Nunca mais você vai ouvir a voz de Deus. Isso é uma reflexão que muitas pessoas já se corromperam e não têm sensibilidade mais, mas você ainda, por mais que você esteja longe
você ainda tem temor e tremor à voz de Deus. Então volte enquanto há tempo. Jesus te chama. Aqui quem está falando com você é o apóstolo Douglas, o maior pregador de dentro do estado, ganhador de almas. Eu gosto de ganhar almas por quê? Porque a alma, ela cobre multidão de pecado. Segundo, a alma vale mais que o mundo inteiro. Terceiro, a alma, a salvação de uma alma vai levar você ao regozijo eternal, perpétuo. Pense nisso. Faça a obra com o Senhor. Cura, libertação. Muitos prodígios, maravilhas têm acontecido. Mas eu sempre vou ser o pregador de almas. Seja também que essa palavra venha ter invadido este lugar que você está agora, esse celular que você está segurando. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus.